pergunto na sala, existe respostas do tipo, é redondo. O que é uma circunferência? O que é uma circunferência? Pergunta que não quer calar. O que é circunferência? É o perímetro do círculo. Tá, é o perímetro do círculo. O que você vai estudar aqui, Breno, é um pouquinho diferente do PET, tá? Eu corrijo o PET no meu canal também. Não, a circunferência é o perímetro do círculo. Sim, mas vamos lá. O que é uma circunferência? Uma figura que mede 360 graus. Certo. É um pouquinho melhor do que falar que é um redondo, as definições que a Samara e o Dimitri deram. Mas é importante arriscar em matemática. Mas se é uma figura que mede 160 graus, isso aqui é uma circunferência, não é? Tem infinitos lados. Aqui é uma circunferência, olha aqui, ó, tem 360 graus, é uma circunferência. É esse comprido aqui, ó, tem 360 graus. Vocês já viram Street Fighter? O Zangief, aquele gordão que ele dá um pilão 360 graus. Então, o Zangief é uma circunferência. Não é a definição correta de circunferência. O que é uma circunferência? Quem consegue me falar o que é uma circunferência? Polígono de infinitos lados? É um polígono de infinitos lados. Que legal essa definição. Regular? Mas o que é ter infinitos lados? Entendeu? Então, tem como um polígono ter infinitos lados? Laura. Regular. Acho que regular. A Laura deu uma definição razoável, que é o contorno do círculo, mas exatamente o que o Dimitri falou. O Breno está falando do Free Fire, não é Free Fire, é Beatriz. Polígono com todos os pontos aqui distantes do centro. O único erro seu, Beatriz, é eu falar a palavra polígono. Oi, Bruna. Palavra polígono. Não é um polígono, tá? A única coisa errada na definição é que circunferência não é um polígono. Circunferência é um conjunto de pontos que estão uma distância fixa de um ponto. Entendeu? Então, imagine. Eu estou aqui. Eu quero saber tudo que está a 1 metro de mim. Você concorda que tudo que está a 1 metro de mim é uma circunferência? A 1 metro de um ponto, dessa caneta aqui, ó, de um ponto. Então, circunferência é o conjunto de pontos a uma determinada distância de um ponto. Deu para entender o que é circunferência? Certo? Então, vamos dar uma definição mais técnica. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto. E essa distância tem um nome específico de raio. O que é o raio? É a distância fixa. Repete de novo do espaço. A circunferência é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto. Certo? Então, são todos os pontos que estão a uma distância fixa de um determinado ponto. Isso é a definição matemática de circunferência. Tá? Ok? Deu para entender o que é circunferência? Sim. Então, circunferência é um objeto que é o seguinte: não depende do desenho para entender o que é circunferência. Você tacou a bomba de Hiroshima, Nagasaki, não vai formando círculos? Por que círculos? É a distância de onde a bomba caiu. Tá? Você não pode chegar próximo do Cascão, está passando na rua. Apesar que hoje o Cascão é mais limpinho, né? Mas o Cascão da Turma da Mônica antiga está andando na rua. Você não pode chegar a uma distância de 1 metro dele para não sentir o cheiro. Então, é como se fosse um círculo em volta dele. Um super-herói cria um campo de força em volta dele. Ele não vai andando com aquele campo de força em formato circular? Então, essa é a ideia de circunferência. Tá? Circunferência é o contorno, é uma distância fixa e é esse contorno, certo? Deu para entender o que é circunferência? Otávio. Oi. Você falou disso, do campo de força, que o campo de força anda junto. Se a gente fizer uma circunferência lá no GeoGebra e tentar pegar o ponto que está bem no meio e mexer, a circunferência vai junto. Perfeito. Ótimo que você falou. Vai junto, certo? Porque a distância é fixa. Então, o raio são infinitos raios, né? Minha mãe me explicou quando eu era criança o que era raio pelas raias da bicicleta. A bicicleta não tem raia? Tem gente que chama o raio da bicicleta de raio. E eu guardei que eram as raias da bicicleta. Certo?
Então, tem gente, eu já vi gente chamar de raio da bicicleta também, tá? É mais comum falar de raia. Eu já vi gente falar arraia, mas a raia é aquele peixe, certo? Raio de notação, bom, isso eu não sei se é a mesma coisa. Agora, se eu fizer de um lado ao outro, eu tenho um diâmetro, tá? Um diâmetro é o segmento de reta que passa pelo meio, certo? Ok? E aqui vem aquela piada básica. Matemática tem piadas que estão no currículo. Você é obrigado a contar. Se você não contar, você está sendo. Arrasa. Então, vamos lá. É obrigatório. Não é opção minha, não. Eu tenho que contar. Está lá no programa do currículo. Tem que contar. O que é 2 vezes pior que cair um raio na sua cabeça? Diâmetro. Caiu um diâmetro, certo? Então, o diâmetro é o dobro do comprimento do raio. Eu poderia até dizer assim, que o diâmetro é 2 vezes o comprimento do raio. Certo? E a Bruna acabou de ver a piada do TikTok, mas tá no currículo, Bruna. Essa piada é igual o MMC que ele estava fazendo na escada, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Agora vamos lá para uma polêmica. Polêmica da semana. Vamos chamar aqui professor Otávio, especialista em matemática. E vamos chamar aqui o TikToker que cria conteúdo de matemática. Existe diferença de círculo e circunferência? A resposta é sim e não. Vamos lá. Sim. Tradicionalmente, tá? Tradicionalmente, isso daqui chama circunferência. O que é circunferência? É a curva, é o comprimento. E tradicionalmente, isso aqui chama de círculo, que é o disco de pizza. Circunferência é o anel e círculo é o CD inteiro, com um buraquinho tapado. Tá certo? Deu para entender isso? O que é círculo e a circunferência? Conseguiram entender? O que os matemáticos sérios lá do IMPA falam, e isso você pode ler o Elon lá de Lima fala, isso aqui é uma grande de uma besteira. Mas se o teu professor falar que é círculo, diferença e circunferência, você vai concordar com ele de boquinha fechada e beleza. Só se ele for aberto, você dá uma ideia. Olha, tem professor que diz que não. Por quê? O que é triângulo? Triângulo é a curva em volta ou é a curva pintada com tudo dentro? O que é triângulo? É só a curva ou é tudo? Não é isso não, Guilherme. Perímetro e área são números. Círculo e circunferência são formas geométricas. Tá? Então, veja. Tanto faz. Isso aqui é triângulo, isso aqui é triângulo, não é? Tanto vazio quanto aberto? Se eu tiver só as varinhas ou tiver tudo dentro, é triângulo. Ninguém diferencia. Então, mas presta atenção no que eu estou tentando explicar, Guilherme. Eu estou tentando explicar que essa ideia de que círculo é tudo, circunferência é só o contorno, não é todo mundo que concorda com isso, certo? Porque não faz sentido dar 2 nomes, tá? Não faz sentido dizer que o círculo é só a curva e circunferência é só a curva e círculo é tudo. Não faz sentido, tá? Agora, é do teu gosto, você dá o nome que você quiser, tá? Eu tenho uma cachorra chamada Malu. Se eu quisesse chamar minha cachorra de risoto, se eu quisesse chamar minha cachorra de paçoca, é o nome que eu dei para ela. Eu defini que o nome é essa. Se eu quiser dizer que isso aqui é igual a gente definiu a palavra tanker. Tanker é uma coisa boa. Mas tanker é uma coisa boa porque nós definimos que tanker é uma coisa boa. A gente definiu que a Paula tem 89 gatos, apesar que ela não tem. Ela tinha 9, 2 morreram, 1 sumiu, certo? Então, ela tem. Então, veja. Então, calma, Renan. Então, circunferência, tradicionalmente, é o contorno. Círculo é a superfície. Só que isso é polêmico, tá? Tem gente que diz que é besteira falar a diferença. Então, você pode chamar um de círculo, outro de circunferência, tanto faz. Ou tudo de circunferência. Enquanto a figura plana, isso aqui é triângulo, isso aqui também. Então, não faz diferença. Agora, o Guilherme falou uma coisa que merece observação. O Guilherme falou que circunferência é perímetro e círculo é área. Não. O perímetro e área são números associados. Então, tanto circunferência quanto círculo tem área e perímetro em qualquer definição.
Mas eu entendi o que você quis dizer. Só estou fazendo um comentário a bem da matemática. A esfera é uma geometria 3D, Renan. Também é o conjunto de pontos equidistantes de um ponto, só que no espaço, tá? Bom, vamos lá. Vamos continuar a nossa vidinha falando de segmentos de reta na circunferência. Vamos lá. Como chama um risquinho, tá? Como chama um risquinho? Eu mudei de lugar nessa porcaria, o sol veio atrás de mim. O sol tá louco atrás de mim. Eu tava num lugar, vim pro outro, agora não vou sair aqui, não. Tem uma circunferência. Se eu pegar um ponto dela e ir até outro ponto dela, como que chama esse segmento de reta? Corda. Corda. Certo? Qualquer segmento de reta, peraí. Deixa eu fazer ela num lugar mais bonito, porque para facilitar. Então, corda. Você concorda que qual que é a maior corda possível num círculo? Numa circunferência? Qual que é a maior corda possível? É o diâmetro, tá? E como chama esse pedaço aqui? Pedaço de circunferência. Como que chama? É um arco. Qualquer pedaço de circunferência é um arco. A palavra arco a gente vê muito em matemática. Arco-íris, arco da porta, arco de cabeça, o arco do triunfo, arco e flecha. A gente usa muito arco, tá? Tem gente que fala, meu pai toma um arco no final de semana. Não, esse é outro, esse é álcool. Tá. Agora, como que chama o segmento de reta? Isso é só para a gente decorar esses nomes. Como é que chama o segmento de reta que está bem no ponto médio aqui e forma 90 graus? A flecha. Isso chama flecha. Isso aqui não tem utilidade, tá? Mas chama flecha, tá? Isso não tem utilidade, mas serve para... Eu nunca vi nenhum problema. Serve para a gente decorar. Certo? Arco e flecha. Tá bom? Entendido? Agora vamos aprender o nome de regiões. Regiões da circunferência. Se eu pegar uma circunferência e dividir do círculo, região do círculo, eu dividi um círculo no meio. A parte de cima ou de baixo da pokebola. Certo? Como chama esse pedaço aqui de cima? Chama semicírculo. Ok? Meio círculo, ótimo. E meio é semi. Semicírculo. Alright? Good. Quem chegou depois, pessoal, não esquece de identificar no chat. Agora, vamos lá. Como chama uma fatia da pizza? Aqui é o centro. Uma fatia da pizza. Como que chama esse nome aqui? Esse nome é bem conhecido. Não, semi é meio, tá? Pedaço, ótimo, Mel. Mas não chama pedaço. Qual que é o nome? Isso aqui chama... Esse nome é importante. Fatia da pizza cortada bem no meio. Chama. Setor. Setor circular. Setor... Sem importar o ângulo. Hã? Sem importar o ângulo. Não, ele tem que estar no centro, tá? O setor circular, ele está no centro. Agora, como que chama, se eu tiver uma circunferência dentro da outra certinho, esse pedaço aqui? Coroa circular? Exatamente, coroa. Isso aqui é uma coroa circular. Lembra da coroa do céu, do sol, e setor circular é o setor gráfico de setores. Só um detalhe. Esses três tem que saber de cor, salteado, revestrez de trás para frente, porque cai muito. Muito! Ó, tô até gritando igual um louco. Muito! Tô parecendo aqueles humoristas que grita, sabe? Então, por que esses precisam decorar? Porque cai em tudo quanto é prova. Semicírculo, setor circular e coroa circular. Acontece que segunda, a gente estava na prova da OIM, que é a Olimpíada Itabirana de Matemática, e caiu uma outra parte que também tem que saber o nome.
vamos falar para vocês mais duas que convém saber o nome e duas que é mera curiosidade, que eu nunca vi na vida ninguém falar delas, tá? Se eu tiver uma corda paralela a outra, como que chama essa região aqui? Eu entendi. Uma reta paralela a outra, a região interna. Lembra de geografia? Em geografia eles falam tantantã tropical, tantantã temperada, tantantã polar. Como que chama? Zona. Não é zona de meretrício, tá? É zona circular. Toda vez que eu estou dando aula de circunferência, eu falo zona, uns alunos ficam zona, zona. Então você já faz a piada antes, tá? É igual quando você está mostrando material dourado, o cubo pequenininho chama cubinho, né? O cubo grande a gente chama de cubo grande, mas é inevitável a piada. Então você conta a piada antes, porque os alunos não fazem graça, tá? Então, para evitar a piadinha, você conta a piada antes. Agora, e se eu te fizer um segmento de reta e pintar isso aqui? Isso aqui caiu na OIN. Segunda-feira eu falei disso aqui. Como que chama isso aqui? Um pedaço da circunferência. Eu pego e corto. Como que chama esse pedaço aqui? Cortei um pedaço dela. Ninguém sabe? Desconheço. Eu falei segunda. Tinha gente aqui na aula segunda. Lembra o nome? Isso chama um segmento circular. Olha, seja muito bem-vinda, Maria Rita, colega da Maiara, da Ana Clara, de várias outras pessoas daí. Bom, o que eu quero ressaltar de importante aqui é que esses aqui é bom saber. Agora, eu vou falar dois que eu nunca vi cair, mas a gente vê no livro. Se eu pegar uma coroa e fizer um risco aqui na coroa e outro risco aqui na coroa, esse pedaço aqui eles chamam de trapézio circular. Nunca vi cair em nenhuma prova, mas não é impossível que caia, tá? Então ninguém tem obrigação de decorar. E quando tem uma circunferência assim dentro da outra, mas não bem no meio, isso aqui eles chamam de lúnula, tá? Lúnula. Certo? Oi, Maria Eduarda, já estava preocupado com você, que bom que você veio. Eu vi a Maria Eduarda uma vez na vida, fui com a cara dela. Ela é muito simpática, ela é pequenininha. Eu imagino que a Ana Martucci também seja pequenininha. E assim, não que se fosse grande seria pior, né? Certo? Deu para entender isso aqui? Tá. Curiosidade, tá? Mera curiosidade. Você já viu lúnula cair? Tem as famosas lúnulas de Hipócrates, né, Renan? Eu já vi lúnula cair numa aplicação, uma variação do teorema de Pitágoras, tá? Você usa lúnula colocando elas nos catetos, é um negócio bem interessante. Aí você usa o teorema de Pappus, de Pólia. Bom, vamos lá. Mas pode cair, tá? Mas e geralmente eles definem. Agora vamos lá. Vocês sabem o que é posição relativa? É onde que se encontra alguma coisa? Não, relativa é que depende de outra coisa, tá? Eu vou explicar para vocês o que são posições relativas. Primeiro, entre circunferência e ponto. Entre circunferência e ponto. Um ponto tem 3 opções de um ponto. Esse ponto pode estar dentro da circunferência, pode estar fora da circunferência e pode estar na circunferência. Concorda comigo? Eu não vou pôr aqui para vocês não pensar que é no centro. Ele pode estar dentro, fora ou... Se ele estiver fora, ele é chamado de ponto externo. Se ele estiver dentro, ele pode chamar de ponto interno. E se ele estiver aqui, tem vários nomes, eu vou chamar de ponto de fronteira. Tem gente que diz que é ponto da circunferência, tá? Mas eu vou chamar de ponto de fronteira. É com corda mesmo. É com corda, sabe? Tem tudo a ver com corda, certo? Deu para entender o que é ponto externo, interno e fronteira?
Agora, vamos fazer uma definição e vamos chamar de D. D é a distância do ponto ao centro. Certo? E R é o raio. Essa distância até o ponto interno é maior, menor ou igual ao raio? Menor. Ó, um ponto que está dentro da circunferência ele é interno. Um ponto que está fora da circunferência ele é externo. E um ponto que está em cima da circunferência eu vou chamar de ponto de fronteira, mas esse nome varia, tá? De autor para autor. A distância do centro até um ponto interno, ela é menor que o raio. Então, eu vou dizer que o D é menor que o raio. Vou chamar de R minúsculo raio. Certo? Já o ponto externo, a distância dele é obrigatoriamente maior que o raio. E o ponto de fronteira, a distância é igual ao raio. Deu para entender isso aqui? Perfeito. Perfeito. Essa é a posição relativa entre circunferência e ponto. Pode falar. E o raio não muda dependendo do ponto, da onde está esse ponto de fronteira, né? O ponto de fronteira. Aqui eu poderia estar o ponto externo e interno de fronteira em qualquer lugar, tá? No plano. Agora, vamos analisar a posição relativa de ponto e reta. De ponto e circunferência. Ponto e reta, não. Não, de reta e circunferência. Eu coloquei ali, ó. Aqui eu coloquei circunferência e ponto. Vamos colocar aqui circunferência e reta. Você concorda que uma circunferência ela pode passar fora da circunferência, passar encostando na circunferência, dar um beijinho nela e faz o seguinte, ou pode passar cruzando ela? Concorda? Uma ré é uma reta, no infinito dos lados. Ela pode passar aqui, dar uma bitoquinha, roubou um beijinho, certo? Ela encostou aqui. Essa aqui passou cortando, essa aqui passou fora. Certo? Ok? Então, essa reta aqui, eu vou chamar de reta secante. Porque ela corta a circunferência. Ela faz uma seção. Ela secciona. Certo? Deu para entender o que é uma reta secante? É uma reta que corta a circunferência em qualquer lugar. É uma reta, no infinito dos lados. Essa reta aqui é externa, não está nem aí com a circunferência, passou longe. Agora, essa que passou e deu a bitoquinha, ela é mais importante, tá? É que a gente vai mais estudar. Ela é chamada tangente. Tá? Então, tangente, ela vai lá, dá um beijinho e vai para frente. Segue a vida. Ok? Tá? Bom, vamos chamar de D a distância da reta até a circunferência. A distância do centro até a reta. É claro que qual que é a menor distância que eu tenho da parede? É ir até a parede formando 90 graus. Não é? Certo? Tangente é o que toca. Tangente vem de tangere, tocar em latim. Então, tocar, eu dei uma tocadinha. Eu toquei e segui a vida. Ando devagar, porque já tive pressa e leve. Então, ela tocou e seguiu para frente. Tá? Então, tangente é isso. Então, a menor distância é do ponto até aqui, formando 90 graus. Concorda que a menor distância é 90 graus? Você concorda que a distância da reta secante ela é menor que o raio? Concorda que a distância da reta é menor que o raio? Agora, isso aqui tem que explicar nas séries iniciais. Eu explico no Podemos do 5º ano. Já a reta, só que eu não uso essa notação, D menor que R, só os nomes. Você concorda que a reta externa ela é maior, mais distante que o raio? Já a reta tangente, ela forma no ponto de tangência 90 graus com o raio, tá? Isso é importante, ela forma 90 graus com o raio. Então, a distância é igual ao raio, tá? Deu para entender o que é externa, secante e tangente? Tangente deu uma bitoquinha. Ah, mas tem a ver com seno, cosseno e tangente? Sim! Depois a gente conta, tá? Na volta a gente conta. Na volta a gente conta. Então, agora vamos ver circunferência e circunferência. Circunferência e circunferência.
Aí eu vou ter que desenhar elas separadas para vocês entenderem. Vamos lá. Circunferências separadas, uma longe da outra. Circunferências se tocando num pontinho. Elas estão se dando um beijinho aqui por fora. Certo? Circunferências se cruzando. Circunferências se tocando por dentro. Certo? São abraçadas. Certo? Circunferências que estão uma dentro da outra, mas não uma no meio. E circunferência uma dentro da outra. Concorda que tem 6 posições relativas? Não é conjunto, não. Tudo circunferência. Tem nada a ver com conjunto. Sim, sim. Certo? É porque meu desenho é horrível, tá? Então, essas... Pode falar, Vinícius. Com esses que se cruzam por dentro, dá para fazer um diagrama de Venn. Sim, mas não tenta imaginar não um diagrama de Venn, figura geométrica. Uhum. Essas circunferências são externas. Essas circunferências são tangentes e externas ao mesmo tempo. Tangentes externas, porque elas se tocam por fora. Essas circunferências são secantes. Essas circunferências são tangentes internas. Ok? Tudo entendido até agora? Sim. Essas circunferências são internas, só que elas têm 2 nomes. Essa é interna e essas são internas. Como essas aqui não têm o mesmo centro, elas são chamadas de excêntricas. Excêntricas. Mesma coisa que o milionário excêntrico. E essas são chamadas de internas concêntricas. Tá? Essa palavra concêntrica é muito usada em prova. Concêntrica, tem o mesmo centro. Pode falar, Tiago. José Tiago? Era para você voltar ali. Eu ia tirar um print quando você estava falando tangente, secante e... Né, aqui? Sim, Tira aí o print, pode tirar. Pronto, valeu. E tem aqui posição do ponto. Já tirou o print daqui também? Tira aí que... Pronto, valeu. Agora, Larissa Custódio Fuentes, que prazer você por aqui. Larissa também minha aluna desde 2018. Então vamos lá. Agora eu vou chamar os raios aqui de R e Rão. Tanto faz quem quer R e Rão, só para não ficar colocando letras diferentes. Nos livros eles põem às vezes R1, R2. Ó, só para contrariar, vou pôr Rão na maior. Tá? Vou pôr Rzinho, Rão. Certo? Vou colocar os raios. R aqui, né? R aqui e Rão aqui. Aqui. Rão e Rzinho. E aqui Rão e Rzinho. Vamos lá. Eu vou chamar de D a distância entre os centros da circunferência. Você concorda que se eu somar os raios, a distância aqui é maior do que a soma dos raios? Concorda? Vou até pôr de outra cor. Vou pôr da famosa cor de mel. Mel, a nossa querida mel. Ó. A distância é maior do que a soma dos raios. Certo? Concorda? Concorda que aqui a distância é igual à soma dos raios? Sim. Já aqui, se eu somar os raios, tá? Vai dar menos do que a distância. A distância é menos que a soma dos raios. A distância é menor que a soma dos raios. Espera aí que eu estou confundindo. Tá, veja. Aqui é um pouco mais complicado. Aqui a distância é menor que a soma dos raios. Certo? Mas ela é maior que a diferença dos raios. Entende por quê? Ela é menor que a soma e maior que a diferença. Se eu pegar um raio e tirar o outro, vai dar menor do que a distância. A distância é menor que a diferença. A diferença é esse pedaço aqui do meio. Já aqui, tá? Elas são tangentes internas. A distância é igual a um raio menos o outro. Concorda?
Quer dizer, o contrário, o R' menos o R1, porque o R' é maior. Certo? Deu para entender? Ó, porque, olha, veja, daqui até aqui é o raio, então a distância aqui é a diferença deles. No caso aqui, a distância é menor que a diferença. Não precisa preocupar com isso aqui não, tá? Quem nunca veio na aula não precisa preocupar. E aqui a distância é zero, porque um raio está em cima do outro, tá? Para quem não entendeu nada desse finalzinho, não se preocupa, tá? Eu expliquei correndo. Não vai usar isso muito no fundamental. Tá certo? Para quem entendeu, você está no lucro. Você vai usar mais isso quando você for fazer geometria analítica, que aí vai misturar a equação com isso aí. Ok? Deu para entender as posições relativas entre circunferência e circunferência, os nomes? O que é externo, tangente externa, secante, tangente interna, interna concêntrica, interna excêntrica, tá? Em geral, como é que eles põem exercício? Eles te dão 2 medidas de raio e pergunta qual que é a posição relativa das circunferências, dado a distância e tal. Excêntrica e concêntrica é o seguinte, excêntrica está uma dentro da outra, mas não tem o raio em comum. Concêntrica que está uma dentro da outra e que tem o mesmo raio. Tá? Ok? Certo? Não sei se vocês perceberam que a minha aula é igual um balé. Minha aula é igual um balé. Por que é igual um balé? Ele tem passos. E eu faço passo na ordem certinha. Eu não dou spoiler, tá? Imagine se o Walking Dead começasse com sussurradores. Você começou assistindo sussurrador. Depois você vai assistir lá a prisão. Depois você vai fazendo Herschel. Depois você vai pro Negan. Depois você vai pro governador. Depois você assiste a primeira temporada. Você não vai entender nada. Entendeu? Você tem que ter uma ordem, uma lógica, uma sequência. Isso é importante em matemática. Você tem uma sequência do que você está falando. Entendeu? Para você aprender como se fosse um balé. Tá? Então isso aqui é um balé. E a gente vai fazendo na ordem correta. Sem spoiler. Tem gente que às vezes dá uns spoilers aí. Ah! Calma, calma. Você vai falar isso? Vou. Se eu não falar, você me fala. Aí, professor, não vai falar do pi? Agora não. Vamos lá. Veja, meus amigos queridos. Eu tenho um centro, certo? E aqui eu tenho um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Qual é o nome que eu tenho um ângulo que é feito no centro da circunferência? Adivinha o nome do ângulo que é feito no centro? Qual é o nome do ângulo que é feito no centro? É o nome mais óbvio possível. Não. Ângulo central. Ângulo central. Se o ângulo está no centro, ele é chamado de ângulo central. O No arco. chute, eu acertei. O arco que você vai fazer aqui, tá? Esse arco aqui é um arco, certo? Esse arco aqui é chamado de... tem a mesma medida do ângulo central alfa. Se aquele alfa tiver 60 graus, esse arco tem 60 graus. A medida do arco é correspondente ao ângulo central. Ok? Deu para entender? Agora, vamos fazer o ângulo inscrito e deu joinha. O ângulo se escreveu e deu joinha. Esse é o ângulo inscrito. Esse é o ângulo beta, é o ângulo inscrito. Deu para entender o que é ângulo central, o que é ângulo inscrito? O ângulo inscrito ele tem uma ponta na circunferência. Certo? Entenderam o que é ângulo central e ângulo inscrito? Se o vértice do ângulo estiver na circunferência, ele é central. Desculpa, inscrito. Se tiver o vértice no centro, é central. Vocês entenderam? Vamos lá no nosso famoso e fofo GeoGebra. Nosso GeoGebra, nosso de cada dia. Software básico. Pretendo ainda dar um curso de GeoGebra, tá? Continuem participando do Podemos. Não faz igual uns alunos, que tem uns alunos que surta, tá? Surta e para de fazer. Lembra do Gabriel, empolgado, de Guapé, empolgado, vazou, desapareceu. Ninguém mais de Guapé veio na aula. Tem uma menina do Piauí, vinha, desapareceu. Azar dele, tá? Azar. Quem faz isso tem depois muita dificuldade de recuperar, tá? Não, mas o Lipe passarinho, né? O Lipe ainda
não surtou, tá? O Lupe ainda responde minhas mensagens. Eu desisto, tá? Eu vou tentando, a pessoa desanima, eu desisto. Eu entrego para Deus, entendeu? Eu entreguei você para Deus, entendeu? Eu hoje mesmo tava dando bronca na Paula. A Paula tá aí? Bronca de leve, porque a Paula sabe que eu amo ela. Eu fico até triste na escola, porque eu trabalho na escola da Paula, presencialmente. E às vezes a Paula nem me dá moral. Ela passa correndo, ela nem vai lá dar um apertinho assim de mão, ó. Sabe? A Paula, nem assim. Mas eu entendo, às vezes eu fico com vergonha de falar, puxa saco do supervisor, né? Porque eu que tenho que botar os alunos para dentro da sala na hora do recreio, então eles vão falar, puxa saco do supervisor. Mas tem uns alunos lá que acho que eles gostam de mim, sabe? Então a Paula nem tá ouvindo. Ela entrou só para me agradar. Otávio, sabe quem também tá quieto? A Rita. A Rita tá aí? Eu não Tá. sei se a Rita tá aí. Mas a Rita, eu acho que ela tá prestando atenção. A Paula, acho que não tá, não. A Paula ela entra para me agradar. O Otávio é tão legal, eu vou entrar para agradar ele. E só que ela não fica ouvindo. A gente pega no pulo, né, Paula? Que tá no pé de sassafrás, cuidando dos gatos dela e produzindo mel de pé. Então vamos lá. Ó, eu vou desenhar uma circunferência. Círculo dado centro e raio. Não, vou dar círculo ponto, certo? Fiz um círculo aqui. Aí eu vou fazer um ângulo central. Para isso, deixa eu marcar 2 pontos na circunferência. Tá? Esse ponto aqui, ele é móvel, tá? Ele é móvel, certo? Ele é móvel. Não se preocupe que depois eu vou lá puxar a tua orelha, Paulo. É móvel. Esse aqui muda o tamanho. Vamos fazer agora 2 ângulos centrais. Não, um ângulo central. E vamos fazer um ângulo inscrito com os mesmos pontos. Por quê? Porque eu quis. Tá? Não precisava ser aqui. Vamos fazer 2 ângulos aqui. Esse ângulo e esse ângulo aqui. Vamos só posicionar os números de uma forma mais bonita. Tá? Alguém fala para Paulo prestar atenção na aula? Falou, Otávio mandou você prestar atenção na aula, que ele está mexendo com vocês e não está falando nada. Pessoal, olha isso aqui. O que você consegue perceber uma relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito? O que você consegue perceber? Metade. Cordas. Metade. Não, alfa e beta é o nome que eu dei pro ângulo. Oi, Paulo, eu tô puxando a orelha aqui. Você vê como isso é importante. Eu puxo a orelha. Você tem público com 46 alunos na aula. Tô chamando pra você ver como isso é importante. A Paula é fundamental no Podemos. E ela gravou aquele vídeo, ela é uma gracinha. Só que pelo aquele vídeo você acha que a Paula é alta, né? Fiquei 2 anos sem ver a Paula, tá da mesma altura. Mesma coisa. E a Paula empolga. A Paula foi para a segunda fase do torneio Meninos da Matemática. Fodíssima. Tá? Então vamos lá. Não, a Paula é anã, não. A Paula é quase de altura. É que a Paula é baixinha. Então vamos lá. Tem gente que acha que eu sou alto, né? Então vamos lá. O que você falou, Dimitri? Fala Metade. Você percebeu que aqui é 129, ele é 64, é metade? Será que sempre é? Vamos lá. Continua sendo a metade? Continua. Continua sendo a metade? Continua. Sim. Olha aqui. Continua sendo a metade? Pior que continua. Então, que conclusão que eu posso tirar? Claro que não dá para demonstrar assim a partir disso. Olha, até assim a metade. Ó. 235, 117. É sempre a metade. Tá? Sempre. Até assim, ó. Não, assim não é não. Tem que ser assim, né? Senão ali... Deu para entender? Certo? Então, o ângulo central é sempre metade do ângulo inscrito. Tá? Quero mostrar uma coisa para vocês. E se eu fizer ficar 180 graus? Quanto? Nossa. Sim, professor, mas quando você fala metade é mesmo valor que o outro, o ângulo, é isso que quer dizer? Não, metade da medida do outro ângulo. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Eu estou tentando fazer 180 graus exatamente. Eu tinha conseguido ali. Aí, ó, conseguiu. O que acontece se eu faço 180 graus? O que o ângulo inscrito é? O ângulo inscrito é 90.
Isso é Ângulo muito reto. importante e usa muito em Olimpíada. Muito mesmo. Pode ter certeza que isso daqui é uma das coisas que mais usa em Olimpíada. Isso aqui é chamado de o pequeno teorema de Tales. Tá? Não é o teorema de Tales famoso. É uma das primeiras coisas que foram provadas na história do mundo. Provaram que sempre é reto. Se eu passar uma circunferência, é reto. Isso é muito importante. Tá? E eu posso mover esse ponto, continua reto. Olha ali, ó. Não continua reto? Tá vendo? Eu mexendo? Eu mexendo, não. Claro que aqui não vai dar. Tá? Aqui se eu passar para cá, vai ficar 270, né? Mas é reto também, né? Porque 270 é o replemento. Deu para entender isso? Entenderam, galera? Isso é básico. Muito importante. Certo? Então, que conclusão que a gente tira? Que a medida do ângulo central alfa é 2 vezes o ângulo inscrito. Ok? Isso chama teorema do ângulo inscrito central. Eu vou no banheiro porque eu tomei 1 litro de energético. Já estou voltando, tá? Espera aí. Vamos lá, pergunta básica. Quantos gatos tem a Paula? De novo isso. Que tem carne, eu não vi. Pessoal, voltei, tá? Desculpa ter que sair. Tá, então vamos lá. Eu não... Continuemos, galerinha. Agora é o seguinte. Vamos passar para o exercício primeiro. Vamos fazer exercício. Tem um monte aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ir direto para o exercício angular. Olha aqui, tá vendo? Marque nas figuras, certo? Quando eu dou aula para os meus alunos presenciais, eu dou questão assim, ó. Circunferências externas, essa, 1. Tangente externa, 2. Secante, 3. Tangente interna, 4. Interna excêntrica, 5. Interna concêntrica, 6. Certo? Ok? Tem muito exercício assim. Tem uns mais sofisticadinhos. Olha aqui. Esse aqui. Tá? Olha. Deixa eu ver se eu tenho um exercício aqui. Vamos ver. Tem bastante exercício fofinho, bastante exercício chato. Olha aqui, ó. Olha esse exercício. Aqui mede 30. Eu quero saber quanto que mede o raio dessa circunferência. Como é que eu calculo isso? Ó, tudo mede 30. Aqui mede 7, aqui mede 5 e ali mede R. O que eu faço para resolver isso? Vamos lá. Aqui mede 7, certo? Quanto que mede aqui, então? 7 a 12, tudo. Diâmetro. 7. E aqui mede quanto? Aqui é 5. 5. Então, aqui mede 5 também. E aqui é R. Eu posso equacionar. 2R mais 7 mais 7, 14, mais 10, 24. 2R mais 24 é 30. Então, R vai ser 3. Certo? Deu para entender a questão? Não precisa nem fazer isso, né? Só ir fazer de cabeça. Tá? Tranquilo, né? Agora sim. Agora é para valer. Seguinte, outra coisa, um exercício que pode cair, que eu não coloquei, é o seguinte. A distância entre dois centros de circunferência é 8 centímetros. A distância. O raio de uma circunferência é 4 centímetros e o raio da outra circunferência é 5 centímetros. Qual a posição relativa dessas circunferências? Quem sabe me falar? A distância do centro é 8, um raio é 4, outro raio é 5. Qual a posição relativa delas?
Quem sabe me falar? Pessoal, fala aí, para não ficar demorando. Externa? Isso. Não, pessoal, vamos lá. Ó, 8 centímetros. Certo? A primeira tem raio 4. E a outra tem raio 5. É claro que vai ter um pedaço aqui que vai estar no meio. Aqui tem raio 4, aqui tem 1 centímetro. Então, elas são secantes. Deu para entender como é que vocês fazem isso? Não, mas secante não tem como errar, né? Secante é secante. Certo? E se eu falar que a distância delas é 3, é 8. Distância é 8. Tá? Chegou a Mariana Laís de Pernambuco. Vamos lá. Vamos fazer um outro, Sá. Distância é 8. O raio de uma circunferência é 4 e o outro raio é 3. O que elas são? Vamos lá. Distância entre os centros é 8. Concorda? Sim, concordo. 8. Um Sim, raio sim. é 4. O outro raio é 3. 4. Vai ficar faltando um pedacinho aqui. Então, elas são o quê? Externas. E não secantes. Não secantes. Ok? Então, você tem que pensar desse jeito. Saquei agora. Às vezes, os números aqui são pequenos, uma vai ficar dentro da outra, certo? Então, tem Professor, o Oi. senhor poderia explicar quando a distância é zero? Porque eu não entendi naquela parte. É concêntrica, né? Quando a distância é zero, um centro coincide com o outro. Certo? Ah, entendi. Certo. Então, se a distância for, por exemplo, 5, e o raio de uma for 1 e a outra for 2, olha aí, distância é 5. Certo? Não, mentira, vamos mudar, senão aqui não vai dar. Distância é 5, o raio é... Distância é 2, vamos por 2. Um raio é 5, outro é 4. 4, isso aí. Ó, 2. Então, o raio aqui é 5. Certo. E o raio e sai daqui, desse aqui é 4. Então, 4 vai ser até aqui, né? Não. Mais para cá. Então tem que ir pensando, tá? Ficou horrível, mas aí vocês raciocinam, tá? Aí vocês pensam... Tá fazendo GeoGebra, tá? No GeoGebra é mais fácil ainda, ó. No GeoGebra. Vamos lá. Faz um segmento com comprimento fixo. Então, eu dou a distância 5. Vou fazer aquele último que eu estava fazendo. Aí, 5, e um tem 3 e outro tem 4. Vai lá a circunferência com centro e raio. Raio 4. E a outra raio 3. O que elas são? Secantes. Secantes. Certo? Vou dar um outro exemplo. Distância é 8. Distância é 8. Um raio é 5. E outro raio é 3. Vamos lá. Primeiro, distância é 8. Certo? A primeira tem raio 5. E a outra tem raio 3. O que elas são? Tangentes externas. Tangente externa. Entenderam que com GeoGebra fica facinho? Tá? Olha, aqui é 5. Não, pera. Aqui é 8. Aqui é 5. E aqui é 3. Tá? Não vamos perdendo muito tempo nisso, porque eu tenho que terminar essa aula às 6h30 para começar outro assunto. Vamos lá. Exercício assim cai muito e muito mais difícil do que isso aqui, tá? Então, não é esse facinho que vai cair, não. Aqui é 2x, aqui é 110. Que eu tenho que fazer aqui? O x é o dobro de 110 e multiplico por 2.
É o dobro? 2x é o dobro de 110? Não, o x é o dobro de 110. É? Metade, na verdade. Nossa, tô confundindo Metade. tudo. Então, Metade. você concorda que 2x é igual a 55? Sim. Porque é metade. Não. Olha a pegadinha. X não é 55. 2x que é 55. X é igual a 27,5, né? 27,5? Então, x é 110 dividido por 4. É. 110 dividido por 4. Você podia também colocar 4x igual a 110. Só que eu não coloco 27 graus e eu coloco assim, ó, 27 graus e 30 minutos. Tá? E agora? E esse daqui? Parece difícil, né? Mas vamos lá. Professor, Oi. eu não entendi esse negócio de minutos nos ângulos, dos graus. É igual hora. Meia hora, né? 30 minutos. Então, meio grau, 30 minutos. Certo? Então, depois a gente explica isso melhor, senão eu vou dar uma aula só disso ainda. Presta então atenção. tá. Isso aqui é ângulo inscrito, não é? Isso aqui também é ângulo inscrito. Eles não correspondem ao mesmo arco? Sim. Eles correspondem ao mesmo arco. Então, eles têm o mesmo ângulo central, né? Se eu fosse desenhar um ângulo central, eles não correspondem ao mesmo ângulo central? Concorda? Sim. Esse ângulo central aqui é o dobro daquele. É o dobro de 10, é 20. Então, eu posso concluir que 4x é metade de 20, não posso? 4x igual a 10? Entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Mas é bobagem fazer isso aqui. É bobagem. Se eles correspondem ao mesmo arco, eles são iguais. Dois ângulos. Isso é muito importante também, tá? Oi, Alice de Pernambuco. Isso é muito importante. Se dois arcos formam o mesmo ângulo, eles são... Desculpa. Um arco tem dois ângulos inscritos formando o mesmo arco, eles são iguais. Então, 4x é igual a 10, x é igual a 2,5. Ou 2 graus e 30 minutos. Tá certo? Deu para entender isso? Mas você tem que tentar parar de fazer causando porcentagem para tudo, Breno. Isso é complicado. Tá? Então vamos ver esse aqui. Olha que fofinho. Olha que fofinho. Eu quero saber esse valor de x aqui. Certo? Mas eu sei esse ângulo aqui. Quanto que mede esse ângulo aqui? 80. Você concorda que esse triângulo aqui, esse triângulo OBC, é um triângulo isósceles? Alguém está com o áudio ligado. Você concorda que esse triângulo OBC é isósceles? Para responder esse exercício tem que concordar disso. Mas por que ele é isósceles? Porque existe dois lados iguais e um diferente. Por que esses dois lados são iguais? Por que esses lados que eu fiz de rosa... São raios, Os iguais são é raios. porque eles são os raios. Exatamente. Raio é sempre igual, né? Sim. Então, esses dois... Isso aqui é raio, isso aqui é raio. Então, é claro que ele é isósceles. Então, aqui é só usar o teorema do ângulo isósceles. Esse aqui é 80, esses dois x aqui medem 100, então x mede 50. Certo? Deu para entender? Deu. Não vai errar isso, hein? Não vai errar, porque eles pulam isso aqui muito na escola. Isso aqui não é uma coisa difícil e as pessoas acertam isso na prova. Tá? Aí tem essa solução aqui. Pode repetir? Posso? Vamos lá. Vamos lá. O ângulo em O é o ângulo central correspondente ao ângulo escrito aqui. Então, isso daqui mede 80. Só que esse triângulo aqui, o OBC, é isósceles. Então, aqui mede x e aqui mede x pelo teorema do triângulo isósceles. Então, como a soma dos ângulos é 180, 2x mais 80 é igual a 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, 2x é igual a 100. Então, x é igual a 50. Certo? Ok? Então, isso mesmo, Breno.
chato. A Paula aqui, olha a Paula! A Paula! Olha ela ali! Não, ela é pequenininha mesmo. E aqui é o Cláudio. É. Cadê os gatos, professor? Então, tinha que ter gato. Só que a Paula tá distraída. Eu queria tanto que a Paula estivesse atenta, participando, produzindo vídeos, porque a Paula eu dou tanto valor. Só que a Paula meio desanima, sabe? Eu tô no pé dela, porque ela é muito boa. E a Paula, ela... Você viu os vídeos que ela gravou lá no Facebook do Podemos? É uma gracinha. Vamos lá. Aqui... Otávio, no lugar Oi. daquele Cláudio lá, devia ser todos os 89 gatos empilhados. Provavelmente. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso daqui é chamado de ângulo de segmento, tá? Porque é um ângulo da reta tangente. Eu vou explicar como é que funciona o ângulo de segmento, mas nem precisava, tá? Esse arco aqui corresponde a esse ângulo, tá? Anima aí, Paula! Anima aí, Paula! Quero você animada, você é muito importante para mim. Então, esse ângulo aqui é igual a metade da medida desse arco, certo? Então, esse arco aqui, aquele ângulo é a metade, tá? Então, isso é chamado de ângulo de segmento. Esse ângulo é metade desse arco. Quanto que mede esse arco que eu fiz de vermelho? Quanto que mede? Anima, Paulo. Você precisa animar. Você é incrível. Você é tanker. Quanto que mede esse arco? Então, 120. Todo mundo é, viu, pessoal? Todo mundo é para mim importante, tá? Vocês vão se tornando importante. Entendeu? Eu acho que eu sou 120 graus, professor. Eu sou um professor online que eu fico falando, chamando, conversando e tal. Então vamos, 120. Então, esse ângulo aqui é metade de 120, 60. Isso é chamado de ângulo de segmento, tá? Porque o arco corresponde ao ângulo central e aqui é 120. Certo? Isso aqui não é um ângulo escrito propriamente, isso é ângulo de segmento. É um ângulo que forma junto com a reta tangente, tá? Eu tinha... Tem um outro jeito. Vamos supor que você não sabe disso. Tem um outro jeito de fazer. Eu ia falar isso agora. Esse triângulo, ele é isósceles, não é? Então, Professor. Oi. Daria para fazer por pitot? Não. Não, porque não tem quadrilátero aqui. Aqui mede 30 graus, certo? E aqui também mede 30 graus, porque é um triângulo isósceles, é o que falta de 120 para 180. Você concorda que a reta tangente forma um ângulo de 90 graus? Sim, é complementar. É igual a 60. Tá? Então daria para fazer isso. Hoje todo mundo de Pernambuco presente, a Heloísa acabou de chegar, tá? Então vamos lá. Aqui eu quero achar esse valor. Eu sei que esse ângulo é 40, certo? Concorda que esse ângulo é 40? Então, quanto que mede esse ângulo aqui? 50. 50, o que falta para 90. Ok? Mas veja, meus amigos, apareceu uma... Bom, veja, aqui mede 90. Então, aqui mede quanto? 40, concorda? Que aqui mede 40? Ah, sim. Que mede 40. Mas veja, esse triângulo é isósceles, então aqui também mede 50. Então esse X mede 40. Certo? E daria para ver o seguinte, aqui não é 40? Não é ângulo de segmento? O ângulo central tem que ser 80. Seja bem-vinda, Heloísa, que fez a Olimpíada Cajazeira, também, junto com a Beatriz Aguiar, que é muito inteligente também. Esse triângulo é isósceles, sim, porque tem dois raios. Pessoal, se eu não falo o nome de alguém, me desculpa, eu quero falar o nome de todo mundo, que vocês tudo são importantes já para mim. Quer dizer, tem uns que eu não conheço, mas pretendo conhecer. Tem uns que eu mexo, não falo nada, eu não fico falando muito, porque às vezes é tímido. Tá? Então vamos lá, olha esse aqui. Quanto que vale esse X aqui? Parece complicado, né? Mas vamos lá. Quanto que mede esse arco aqui? 50. Por que 50?
quê? Porque ele é 2 vezes o ângulo inscrito. Exatamente, Maiara, que é 50, tá? Eu acho que tem um jeito mais fácil de fazer esse, mas vamos fazer do jeito que eu estou fazendo aqui mesmo. Agora, olha só. E esse ângulo aqui mede, e esse arco aqui mede 2x, concorda? Certo? Agora, olha aqui. Olha aqui, não vai, acho que nem vai usar esse 50. Se aqui é 25, nossa, eu queria achar um jeito fácil, sem ficar fazendo muita conta. Aqui é 15, né? Otávio, não dá para usar os alternos internos? Mas é porque não tem feixe de paralelas, né? Tem feixe de paralelas. Eu queria usar um jeito mais fácil de fazer. Porque, olha, eu sei que aqui mede 25, certo? Certo. Aqui mede 25. Aqui, você concorda que esse daqui é o ângulo externo e esse mede x mais 25? Sim. Concorda que aqui mede x mais 25? Por que mais 25? Porque é o teorema do ângulo externo, né? Ah, tá. É. Se eu somar esse com esse, teorema do ângulo externo, x mais 25. Ixi, mas esse 15 está justamente aqui no raio. Ah, já sei. Olha aqui. Agora, olha aqui. Veja. Você concorda que esse triângulo aqui isósceles, aqui mede 25, né? Concorda? Então, você concorda que se eu somar esse ângulo com esse ângulo, dá x mais 25? Então, 25 mais 40, esse ângulo aqui é 40. 25 mais 40 é x mais 25. Teorema do ângulo externo. Bom, vou cortar esse com esse. X é igual a 40. Ah, fazer de jeito mais fácil, eu acho. Posso apagar tudo fazendo de jeito mais fácil? Tá? Olha aqui. Vocês veem que matemática é assim. Você faz de jeito difícil, depois acha um jeito fácil. Tá? Vamos lá. Aqui, esse triângulo é isósceles. Então, aqui é 25, não é? Concorda que ele é 25? Sim. Mas você concorda que esses dois ângulos formam o mesmo arco? Não formam o mesmo arco? Sim, sim. Então, eles são iguais. X é igual a 25 mais 15, 40. Aquele meme do TikTok. Negão do TikTok. Certo? Eu dei aquela volta. Cheguei, igual a Paula. A Paula, quando ela vai para a escola, ela sai da casa dela, vai alimentar os gatos, dá a volta nos sassafrás, produz mel de pé, para depois ir para o ônibus. Tem que ficar disfarçando para o gato não ir atrás dela. Só que se ela fosse reto, chegava do mesmo jeito. E toda vez que eu chego na escola, 6h30, a Paula já está lá. Eu gosto tanto da Paula, por isso que eu mexo. Otávio, mas por que ela não esconde o gato dentro da mochila? Não, a escola tem gente ruim. Pensa bem, o gato vai lá. A gente pergunta, o gato ou o Kiko? Bicicleta. Vamos lá. Eu quero saber esse valor de X aqui. Tá? Então, veja. Você concorda que eu tenho um triângulo isósceles aqui? Então, aqui também mede X? Sim. Concorda ou sem corda? Concordo. Aqui mede 64, concorda? Sim. Então, aqui também mede 64. Então, 2x mais 64 é igual a 180 pelo teorema do triângulo isósceles. Então, 2x é igual a 100 e quanto? 16. 116. Então, x é igual a 58. Muito legal essa matéria, né? E pouco trabalhado na escola. Sabe? Quem que viu isso na escola comum? É matéria de 8º ano. Finalzinho do 8º ano. Quem já tinha visto? Não, isso lá no 7º, né? Então, isso é matéria que precisa... Não, eu não vi, nem no 8º e nem agora no 9º ano. Então, essa matéria é uma matéria de 8º ano, tá? Precisa ver na escola.
Certo? Ah, eu não vi. Acontece. Inaê Gôngora, chegou. Tava sentindo a falta, Inaê. Eu ia até mandar mensagem para você, Inaê. Ia mandar. Cadê você, Inaê? Estamos sentindo sua falta. Sabe o Leonardo do Sul? Leonardo do Sul estuda numa escola federal. Então, Leonardo, ele ia falar, eu vou usar o teorema tal. Não, não pode. Vamos lá. Vamos resolver isso aqui sem usar o teorema, Leonardo. Leonardo sabe desde cabeça, né? Então, veja. Quanto que mede esse ângulo aqui? Esse ângulo, esse arco aqui? X. Não. 2x. 2x. E quanto mede este arco aqui? 240. Porque é o dobro de 120. Oh, Você concorda que a soma deles tem que dar 360? é. Concorda, pessoal? Que 2x mais 240 tem que dar 360? Então, 2x é 120. E x é igual a 60. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que o Leonardo já sabe, que ele já falou o teorema de Pitot. Quando eu tenho um quadrilátero dentro da circunferência e os 4 pontos são vértices da circunferência, esse ângulo mais esse ângulo soma 180. Qualquer quadrilátero inscrito na circunferência, se eu somar os ângulos opostos, a soma dos ângulos opostos é igual à circunferência. Tá certo? Deu para entender isso? Chama? Teorema de Pitot? Não, não é o teorema de Pitot. O teorema de Pitot, pessoal, eu não vou conseguir falar tudo, tá? É com duas retas de tangente. Eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui depende de achar o ângulo inscrito do pentágono, tá? Não vou fazer, não. Deixa eu fazer assim, ó, presta atenção. Eu tenho um ponto aqui, um ponto P, de Paula. Aí eu saio aqui e encosto num ponto T aqui. Eu saio daqui e encosto num ponto Q, TU. Certo? Esses pontos são de tangência, tá? Faz de conta que são de tangência. É um resultado muito importante saber que esses dois segmentos, PT e PU, são iguais. São congruentes. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Não, não é o teorema do bico. É o seguinte, quando eu tenho... Não sei, às vezes alguém dá esse nome, tá? Essa é o número 13. Então, esse segmento e esse segmento sempre vão ser iguais. Deu para entender? Certo. Tá, existe uma palavra que chama polígono inscrito e polígono circunscrito. O que é um polígono inscrito e dê o joinha? Inscreva e dê joinha. Deixa eu colocar aqui, porque o meu teclado não está funcionando. Vamos lá. Google. Então, o que é um polígono inscrito? A coisa mais pesquisada no Bing é Google, sabia? Então, vamos lá. Polígono inscrito. Polígono inscrito e circunscrito. Inscrito e deu joinha. É isso aqui. Tá, vamos lá. Vamos ver uma imagem para eu mostrar para vocês. Olha aqui. Esses polígonos... Só um minuto, presta atenção aqui, pessoal. Esses polígonos são inscritos. O que é um polígono inscrito? Que todos os vértices estão na circunferência. Deu para entender o polígono inscrito? Todo vértice do polígono... Otávio. Todos eles são regulares? Esses aqui são, mas nem todo polígono inscrito é regular. Deixa eu fazer um polígono inscrito. Deixa eu mostrar uma coisa sobre polígono inscrito. Peraí, deixa eu sair daqui. Ó, como é que eu gero? Laboratório para gerar polígono inscrito. É simples. Presta atenção. Enfio um monte de ponto aqui, onde eu quiser. Tá? E faz um tantinho de segmento de reto ligando. Esse polígono é inscrito. Certo? Esse polígono é inscrito, deu joinha. O que é um polígono inscrito? É o polígono que todos os vértices estão dentro do polígono. Então, não precisa ser regular, Mayara. Nem todo polígono é inscritível, certo? É impossível inscrever, por exemplo, um retângulo que não seja quadrado na circunferência. Não dá, retângulo dá.
Tem polígono que não dá. O losango, não sei. Tem polígono que não é inscritível. Agora, existe o polígono circunscrito. O que é o circunscrito? Eu vou passar retas tangente, tá? Olha aqui, ó, reta tangente. Então, reta tangente. Peraí, escolha um ponto e depois um círculo. Ó, reta tangente. Reta tangente. Reta tangente. Reta tangente. Reta tangente. Aí eu vou pegar as interseções dessa reta tangente. Não, fiz errado. Aí eu vou esconder. Tá dando a hora, pessoal. Peraí. Como é que eu escondo? Atenção, muita atenção. Aí vou fazer o segmento de reta aqui. Entendeu como que eu gero um polígono circunscrito? Esse polígono que está por fora é circunscrito. O que está por dentro é inscrito. E eu posso mover os pontos, tá? Então, o que é um polígono inscrito? É aquele que todos os pontos são tangentes todos os lados têm a circunferência encostando nele. Um retângulo nunca pode ser circunscrito. Sabia que é impossível circunscrever um retângulo? Não tem como passar um círculo em volta do retângulo. Ia ficar oval. Hã? Ia ficar oval, professor. A circunferência não ia dar. Então, não tem como você tocar os quatro lados. Porque o que é obrigatório no polígono circunscrito? É obrigatório que a circunferência encoste em todos os lados. Você está vendo que essa circunferência encosta em todos os lados do polígono? Deu para entender o que é o polígono inscrito, polígono circunscrito? Então, olha, esse é o polígono inscrito, certo? Olha a diferença, inscrito e circunscrito. Só que aqui só tem regular. Não precisa ser regular, tá? Entendeu que é inscrito e deu joinha? O famoso teorema de Pitot, todo mundo gosta de falar, o teorema de Pitot, ele é facinho, é o seguinte. Ó, tem que ser quadrilátero. Vamos fazer um quadrilátero aqui. Faz de conta que é um quadrilátero, tá? Faz de conta, disfarça. Vamos dizer que esse lado aqui mede A, esse lado aqui mede B, e esse lado mede C, e esse mede D. Você concorda que esse lado é igual a esse segmento é igual a esse? Daqui até aqui? Porque é tangente. Você concorda que esse é igual a esse? Sim. E você concorda que esse é igual a esse? E esse é igual a esse? Então, dá para perceber que os lados opostos têm a mesma soma, tá? Dá para a gente perceber que A mais B, porque A mais B é 1 tracinho, mais 2 tracinho, mais 3 tracinho, mais 4 tracinho, é igual a C mais D. Esse que é o teorema de Pitot. Se eu tiver um círculo inscrito num quadrilátero, a soma dos lados opostos é sempre a mesma. Ok? Depois eu vou dar uma aula melhor sobre o teorema de Pitot. Deixa eu mostrar. Acho que eu tenho aqui. Vou, não, quero, não. Eu não sei por que entrou aquela música. Vou, não, quero, não, posso, não. Minha mãe não deixa, não. Ou não, quero, não. Já viu aquela música? ...47 alunos, que legal. Teorema de Pitot não tem aqui. Tá, não é só isso, tá? Dessa matéria. Tem muito mais coisas, tá? Eu precisava falar para vocês o que são ângulos excêntricos. Ah, não, tá aqui. Aqui o teorema do Pitot. Aí, ó. Esse é o teorema Pitot. Então, vamos fazer o teorema Pitot na prática. Olha aqui. Como é que eu calculo x? 2x mais x é igual a 3 mais 4. Entenderam, galera, o teorema de Pitot? 3x igual a 7 e x sobre 3. Escreve Pitot, mas é Pitot.
Você também vai ver pitot em física, porque tem um negócio no avião que serve para medir a velocidade do avião, chamado tubo de pitot, tá? Quando você vê até no Jornal Nacional, os tubos de pitot, tá? É francês. Tubo de pitot do avião é o mesmo pitot, tá? Que era física, certo? Então, se você vê tubo de pitot em física, é o mesmo. Aqui, o que eu faço aqui? 20 mais 2x mais 12 É igual é igual 4x. 4x mais 2x mais 10. Olha como a equação é básico. O menino ali não sabia resolver equação. Ele não está na aula aqui hoje, sem vergonha. Ele não vai aprender. Ele quer fazer tudo quanto é Olimpíada, não sabe fazer equação. Tá? Deu para entender o teorema de Pitot? Só que você vai usar ainda na equação também, tá? Ele é bem simples. Escreve Pitot. Tem isso aqui que eu não vou falar na aula. Ângulo excêntrico exterior e ângulo excêntrico interior. Olha aqui, tá vendo? Dá uma olhada. Não vai falar na aula? Não. Você vai falar outro dia? Não. Se alguém quiser, na plataforma Papert. Tá? Ok? Tipo uma balança. Certo? Busque conhecimento. Como diz o famoso filósofo contemporâneo, sabe? Um pensador. Sabe aquelas frases de pensador? Eu vou citar um grande pensador, E.T. Bilu. Busquem conhecimento. Pessoal, vamos passar para outra frente, tá? Eu vou interromper e retomar a gravação, tá? O E.T. Bilu é um grande pensador. Não, mas você está indo...